Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. A família, caros católicos, temos repetido e se repete muito, é a base da sociedade. Quando ela se conserva estável e forte, fortes e estáveis se conservam os estados. A família é também a principal escola de educação e dela depende em grande parte a felicidade e também o bem-estar dos homens neste mundo. A família é ainda de suma importância para a própria Igreja. É da família que ela tira seus membros. Está claro que o inimigo de Deus e da nossa alma fará e faz todo o possível para destruir a família. E nós vemos atualmente essa destruição quase completa. Até mesmo a maioria dos que hoje afirmam querer defender a família vão por um caminho que, no fundo, a destrói. Assim, vemos muitos, nessa onda conservadora torta, defender os valores familiares, mas defender ao mesmo tempo o divórcio e subsequentes uniões, defender o controle de natalidade, etc. É uma defesa da família ilusória, gravissimamente errônea, e que conduz naturalmente aos piores erros. Defender a família, mas afirmar o divórcio e o controle de natalidade, por exemplo, é colocar o princípio que conduz às uniões homossexuais e para que se chegue ao aborto. Para defendermos e restaurarmos a família, caros católicos, precisamos defendê-la integralmente. Antes de tudo, devemos reconhecer e defender o caráter sagrado do matrimônio, da família. O matrimônio é uma instituição sagrada porque foi diretamente instituída por Deus quando da criação de Adão e Eva. Além do matrimônio decorrer da própria natureza humana, Deus quis instituí-lo diretamente. O casamento é uma instituição sagrada. É esse o primeiro ponto, a primeira verdade que devemos reconhecer e defender. Em seguida, devemos reconhecer e defender que o casamento tem por finalidade primária a geração dos filhos. Deus mesmo disse ao instituir o matrimônio: crescei e multiplicai-vos. A própria natureza humana também mostra isso. A faculdade de nutrição serve para preservar o indivíduo e a faculdade reprodutora serve para preservar, desenvolver a espécie. Portanto, essa é a finalidade primária do matrimônio, gerar os filhos. Jamais devem os cônjuges se unir de forma inapta para a geração dos filhos. É um pecado gravíssimo contra Deus, contra si mesmo, contra a família, contra o bem comum da sociedade e da Igreja. Isso gera uma mentalidade contraceptiva que levará aos métodos contraceptivos que levarão então ao aborto. Isso leva a um amor cada vez mais egoísta que conduzirá a conflitos dentro da família. Levará um amor cada vez mais passional e venéreo, levando a pecado sem número contra a castidade, mesmo ao pecado de adultério. É preciso, então, caros católicos, reconhecer e defender que a finalidade primária do matrimônio é a prole, é a geração dos filhos. E assim participam os pais da obra da criação. Todavia, não basta gerar os filhos, é preciso educá-los. O dever e o direito de educar os filhos cabe primeiramente aos pais, por lei natural. Que responsabilidade tremenda, mas que honra tremenda igualmente. É preciso que cuidem os pais da educação inteira dos filhos, do corpo e da alma, que cuidem da saúde,
da educação nas disciplinas escolares, mas, sobretudo, que eduquem para a religião, para o serviço a Deus, para a vida eterna. Devem os pais educar pela instrução, pela correção, mesmo pelo castigo físico, quando necessário, na medida necessária, nunca com ira ou raiva. Mas devem ensinar, sobretudo, pelo exemplo. Educar os filhos para que conheçam as verdades da fé, para que façam o bem e evitem o mal desde a mais tenra idade. Devem, então, educá-los para que conheçam e pratiquem a verdadeira religião. Devem zelar pelas companhias dos filhos, pelas leituras e diversões, devem ter todo o cuidado com televisão e internet. Quantos pais se iludem ao deixarem os filhos ainda não formados, mexendo sozinhos nessas coisas. Só os próprios filhos e Deus sabem os males que vêm disso. Os pais devem educar os filhos com bondade e firmeza. De fato, nunca esquecer a bondade. Os filhos devem ser educados para uma boa liberdade, quer dizer, para que possam cada vez mais caminhar por conta própria por um bom caminho, fazendo boas escolhas e se dirigindo a um bom fim, que é sempre, em última instância, o céu. Devem ser educados para a liberdade e não de uma forma liberal. Educados para uma boa liberdade. A obra da educação é uma obra de paciência, de sacrifícios. Muitas vezes tudo poderá parecer perdido, sobretudo na fase da adolescência de alguns. É preciso, porém, continuar com paciência e firmeza, criando com convicção profunda as crianças e os jovens. É de suma importância a educação. Dela depende a salvação dos filhos, dos próprios pais, e depende o bem de toda a sociedade e da igreja. E assim participam os pais da obra da redenção. É preciso reconhecer e defender no matrimônio o verdadeiro amor conjugal, que é um amor de amizade, ou seja, um amor de sacrifício. Se os casados não compreenderem isso e não buscarem viver esse amor de sacrifício, ajudados pela graça de Deus, será impossível um bom casamento. Esse amor deve basear-se na virtude, ou ao menos procurar seriamente a virtude. Esse amor deve buscar o bem do cônjuge antes do próprio bem. Esse amor deve abraçar a cruz e as cruzes que existirão no matrimônio. É amor de sacrifício e de renúncia pela salvação do cônjuge e em benefício da própria salvação. Não é amor egoísta, não é amor meramente sentimental, não é amor passional, não é amor de desenho da Disney ou de comédia romântica. É amor cristão, portanto, de sacrifício. A lei de Cristo é uma lei de sacrifício. E quanta grandeza e quanta dignidade nesse amor de sacrifício. É amor que leva a paciência, a mansidão, a doçura no seio da família e ao perdão. Amor que orienta inteiramente ao céu. É esse o amor que deve unir os cônjuges. É preciso ainda, caros católicos, reconhecer e defender a hierarquia no matrimônio. Sim, como em toda sociedade, também na sociedade matrimonial há um chefe. E esse chefe foi estabelecido por Deus. É o homem que, se bem formado, será um bom chefe de família. Como chefe, deve buscar em tudo o bem da família, isto é, da esposa e dos filhos. Claro, deve buscar o verdadeiro bem da família. É ele não só o principal responsável por prover a subsistência material da família, mas por prover ao bem espiritual da família, incentivando a vida espiritual dos membros da família, procurando organizar as orações em comum. Como diz São Paulo, maridos, amem suas esposas.
E as esposas devem, segundo o mesmo apóstolo, ser submissas ao marido, de uma submissão que nada tira da dignidade da esposa, nem de sua boa liberdade, em particular da boa liberdade de filha de Deus. A autoridade e a submissão estão na ordem da caridade, como diz Santo Agostinho. Não é a esposa uma escrava do marido para fazer seus caprichos, nem uma inferior militar ou religiosa, nem como uma filha. É companheira de vida, é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Assim como em um emprego há um superior, assim como em um convento há um superior ou uma superiora, assim na família necessariamente deve haver e há um superior. Se não houver, haverá brigas e dissensões constantes. Mas este superior deve saber ouvir, deve pedir conselho, deve governar com toda a caridade. Se faltar o marido no bom exercício de sua autoridade, muitas vezes se verá a esposa obrigada, de modo discreto, a tomar a dianteira. Também os filhos devem reconhecer e respeitar a autoridade do pai e da mãe, que governam para o bem comum da família e para o bem dos filhos. Com isso, com a obediência, aprendam também os filhos a mortificação da vontade própria. Infelizmente, a sociedade nos forma no sentido exatamente oposto a toda essa hierarquia. Os homens são formados para serem frouxos, são formados para ficar na televisão, no computador, vendo esporte, ouvindo músicas, antes de tudo, passionais. São corrompidos o quanto antes com relação à castidade. São levados a viver uma vida conforme as próprias inclinações desordenadas. Se fazem esforços, é somente para buscar o que agrada um bem material ou sensível. Essa moleza e frouxidão se manifestam na inação, na falta de decisão, ou então numa ira e numa cólera para buscar desordenadamente o que se deseja. As mulheres são educadas, ao contrário, para assumir o comando, para dominar sobre os outros. E assim temos uma inversão completa. Se a hierarquia não for reconhecida na família com uma boa autoridade e uma verdadeira e boa submissão, não daremos também um passo na vida familiar. É preciso reconhecer e restabelecer a boa hierarquia na família. É preciso reconhecer e defender a indissolubilidade do matrimônio e a exclusividade no matrimônio. O matrimônio é entre um só homem e uma só mulher, até que a morte os separe. É indissolúvel para que se possam educar devidamente os filhos, que precisam ordinariamente de um pai e de uma mãe presentes. Pai e mãe, cada um com as características próprias do seu sexo, além das virtudes da união com Deus, poderão assim educar integralmente o filho. Nós vemos as consequências do divórcio na nossa sociedade. Sem pai e mãe, vê uma educação quase sempre deficiente que leva ao estado em que vivemos. Corrupção moral quase completa, no campo da castidade, no campo da justiça, uma corrupção mesmo na psicologia das pessoas, depressões, suicídios sem número. Todas coisas potencializadas pela dissolução das famílias. A indissolubilidade é também para o bem dos cônjuges, para que possam ter uma verdadeira ajuda no outro e não alguém que pode abandonar o barco diante de alguma dificuldade. Também a exclusividade, um só homem e uma só mulher, é para a boa educação dos filhos e para favorecer o verdadeiro amor conjugal. É preciso ainda, caros católicos, reconhecer e defender que o matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele estava entre nós. Quer dizer que, além de tudo o que dissemos,
O casamento entre batizados faz que os cônjuges participem do mistério da união entre Cristo e a Igreja. Assim fala São Paulo. Grande é esse sacramento em Cristo e na Igreja. Com o sacramento do matrimônio, recebem os cônjuges a graça de viverem unidos, a exemplo de Cristo e da Igreja. Que mistério tremendo! Cristo a cabeça, a Igreja os membros. Cristo que dá a vida pela Igreja, a Igreja que vive apenas para Cristo. De Cristo e da Igreja são geradas espiritualmente as almas pela graça. Pela união do marido e da esposa são gerados e educados os filhos para o céu. Devem viver marido e esposa como Cristo e a Igreja. No matrimônio receberam as graças para isso e Deus continua a dar graças para isso. Mas é preciso pedir essas graças e pedi-las com confiança e insistência. Temos até a oração de ação de graças dos casais para isso. Não basta, é evidente, inclusive, não basta a ação de graças após a missa. É preciso uma vida de oração constante, regular, entre casados e na família. O matrimônio é um sacramento e, portanto, um meio estupendo de santificação. Sim, é possível santificar-se no casamento com suas alegrias e cruzes. Não há dúvida quanto a isso. Às vezes, mais pelas alegrias, outras vezes, mais pelas cruzes. O casamento foi feito para santificar os cônjuges de um modo ou de outro. Eis, caros católicos, os elementos mais essenciais que devemos defender no matrimônio e que os casados devem procurar viver e viver bem. Gostaria, porém, de me voltar agora aos jovens, estejam mais próximos do casamento ou ainda um pouco distantes. Considerem todas essas coisas e vejam o quanto de virtude é necessário para viver bem o matrimônio. Muitas vezes ouvimos dos que se converteram mais seriamente já depois de casados. Se soubéssemos disso tudo, teríamos feito bem diferente, de um modo melhor, e não teríamos talvez tantas dificuldades como as que temos hoje. E se lamentam porque não ouviram claramente essas coisas que vocês podem agora ouvir. Nesse sermão, como em outros, nas formações ou em orientações individuais. Considerem tudo isso e se decidam primeiro por servir a Deus seriamente. Em seguida, se decidam por adquirir as virtudes necessárias para um bom casamento. Não empurrem a vida de vocês com a barriga. Peço desculpas pela expressão popular, mas é isso que descreve o que parecemos ver em muitos casos e que descreve sem ambiguidades, sem equívocos possíveis. Às vezes, temos a impressão de que muitos vão empurrando a vida com a barriga. Empurram com a barriga a vida espiritual, a vida de oração, a luta contra o pecado e a aquisição das virtudes. Empurram com a barriga a vida profissional ou de estudante. Vivem no marasmo e numa inércia, ainda que frequentem a igreja e as suas atividades. Vemos poucos que estão decididos a tomarem as rédeas da própria vida em suas mãos. Claro, sob a vontade de Deus e não independentemente dele. Parece que ficam esperando cair algo do céu, um emprego, um concurso, um príncipe, uma princesa. Nada vai cair do céu. O que cai do céu é a graça divina com a qual temos que cooperar, com o nosso esforço e a qual devemos pedir com a nossa oração. Tenham determinação no bem, preparem-se para a vida, preparem-se para o casamento, espiritualmente, humanamente, com maturidade e materialmente. Não poderão dizer efetivamente, se alguém tivesse me falado.
Vocês têm uma grande graça de poder ouvir a verdade. Aproveitem essa graça. Cruzes haverá no casamento e muitas, como em todo estado de vida. Todavia, com a preparação séria, poderão evitar muitas e saberão lidar bem com tantas outras que existirão. Preparação nas virtudes, de um modo geral, principalmente as virtudes próprias do casamento. Amor de sacrifício, saber ser um bom chefe para o homem, saber ter uma boa submissão para a esposa, saber também se formarem para a castidade exigida no casamento. Também os já casados, não adianta simplesmente se lamentar. Se tivéssemos sabido antes, teríamos feito de outro modo. É possível e preciso melhorar agora, com a graça de Deus, remediando cada um aos próprios defeitos, procurando a virtude, ajudando o cônjuge, tendo uma vida sólida de oração, oferecendo os desgostos. Não empurrem o casamento com a barriga. Levem a sério, fazendo cada um a sua parte, ainda que eventualmente o outro não faça a parte dele. E como diz o padre Tia Mertot, que nos serve de base em algumas coisas que dissemos aqui, o combate pela concepção cristã do mundo não vai se decidir nem na rua, nem na vida pública, nem no parlamento, mas sim na vida de família. Claro que o padre não está aqui dizendo que não se deva combater na rua, na vida pública ou no parlamento. É óbvio que precisamos combater também nessas esferas de modo ordenado, sem negar nenhum princípio, mas combateremos mais eficazmente nessas esferas quando tivermos um bom número de famílias verdadeiramente católicas. De nada adiantará combatermos nessas esferas se não procurarmos realmente uma vida de família cristã. Diz o mesmo padre que por muitas que sejam as desgraças, as tribulações e as perseguições que o reino de Cristo haja de sofrer, tudo vencerá enquanto existirem famílias fervorosas que ofereçam a entrada a Cristo no silencioso santuário do lar. A Sagrada Família seja o nosso exemplo e o nosso auxílio nessa luta para restaurarmos a nossa família em primeiro lugar e para restaurarmos a família católica de modo geral, a verdadeira família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.